Vamos dar um tempinho, 2 minutinhos para o pessoal ir chegando na sala, nos acompanhando aqui. Muito bom esses debates. Já estou com uma listinha dos que eu não consegui assistir ainda. Pessoal, então acho que a gente vai dando início a essa rodada de conversa, aqui hoje falando um pouco sobre a questão do controle social. Prazer a todos e todas que estão nos assistindo. Me chamo Larissa, sou professora do curso de terapia ocupacional e milito bastante na luta antimanicomial pelo Fórum Gaúcho de Saúde Mental. Estamos aqui hoje com presenças ilustríssimas, queridas por todos nós. Claudionei, nosso querido presidente da Associação dos Usuários de Serviço de Saúde Mental de Pelotas. A nossa querida Carla Ávila, representante do Movimento Negro aqui de Pelotas e professora estadual. E a Janaína, que já foi nossa presidenta do Conselho Municipal de Saúde, também é professora na Universidade Federal de Pelotas, no curso de enfermagem, e também compõe o grupo de pesquisa em saúde mental e coletiva pela Faculdade de Enfermagem. Então, sejam todos e todas bem-vindos. Vamos dar início com o nosso querido Claudionei, que vai dar a sua fala inicial, depois na sequência. Boa noite, Janaína. Boa noite, Carla Ávila. Boa noite, Larissa. Meu nome é Claudionei, eu sou militante da luta antimanicomial, né? Eu sou do controle social, eu sou coordenador da Comissão de Saúde Mental aqui no município de Pelotas, né? Então, eu vou nos serviços, né? Na Assembleia dos Serviços de Centros de Atenções Psicossociais para escutar os usuários, né? Porque a gente sabe que a gente tem vários problemas nos centros de atenções psicossociais, né? Aqui no município de Pelotas, né? Então, o controle social vem para somar junto com esses serviços, né? Nós temos uma rede aqui, que a gente tem que mudar essa rede. Nós temos um hospital psiquiatra aqui no município de Pelotas. Essa rede no município de Pelotas, aqui a rede dos CAPs, é antimanicomial, né? A gente está falando da luta antimanicomial aqui nessa live, né? Então, eu sou militante na luta, eu faço parte do Conselho Municipal de Saúde, né? Eu faço parte também dos grupos condutores regional municipal também no município de Pelotas, né? Então, eu estou sempre ganjado na luta, né? Então, é bom a gente ser militante e gostar de fazer a coisa que a gente faz, né? Escutar os usuários que sofrem, né, no centro de atenções psicossociais. Não é à toa que eu estou na Comissão de Saúde Mental pelo papel de usuário que muitas vezes a gente passa por necessidade no centro de atenções psicossociais, né? Então, a gente sabe que aqui no município de Pelotas a gente tem uma gestão que não funciona, né? Às vezes a gente tem que bater de frente com essa gestão, como controle social, né? Eu tento resolver o máximo que eu posso no controle social, fazendo seu papel dentro do Conselho Municipal de Saúde. Mas muitas vezes tem coisa que não passa pela comissão e não passa pelo Conselho Municipal de Saúde, que a secretaria gosta muito de jogar o tapete por baixo, jogar a sujeira por baixo do tapete. E muitas vezes não passa pelo Conselho Municipal de Saúde. E a comissão é isso. A comissão eu trabalho junto à Associação dos Usuários de Serviços de Saúde Mental de Pelotas, que eu sou o presidente, né? Trabalho junto com a comissão. Eu gosto muito de escutar os trabalhadores do Centro de Atenções Psicossociais, escutar os usuários, as exigências deles, para virar pauta no Conselho Municipal de Saúde, da comissão, né? Então, é importante a gente debater isso, né?
A gente estamos nessa live aqui, comemorando 18 de maio, da luta antimanicomial, mas a gente sabe que temos, o Centro de Atenções Psicossociais, temos vários problemas para resolver. A gente não pode deixar de lutar por eu sei, né? Eu vim do Centro de Atenções Psicossociais, eu sou militante da luta, né? Então a gente tem que dizer que essa gestão no município de Pelotas não funciona, deixa a desejar, né? E a gente sabe que trocar gerente de saúde mental em plena pandemia não é tentar resolver os problemas da saúde mental aqui no município de Pelotas. Então, aqui no município de Pelotas, a gente tem que ter um matriciamento tanto na saúde mental como no Sistema Único de Saúde, que é o SUS, né? A gente luta para o Sistema Único de Saúde, mas aqui a gestão deixa a desejar quanto à saúde mental. Eu sou militante, né? Sou da associação, né? Quem me conhece sabe que eu luto pela saúde mental de qualidade no município de Pelotas, né? Eu saí de um CAPS, eu sou um exemplo disso, que a reforma psiquiatra, a gente tem que acreditar na reforma psiquiatra, né? Mas com a gestão, em outros municípios a gestão funciona muito bem. Por que aqui em Pelotas a gestão não funciona muito bem, né? Por que aqui a gente tem que dar a cara a tapa como associação? A associação é reconhecida pelo Brasil todo, é referência ao mundo todo para quem quiser montar a associação para outros municípios, né? A associação os CAPs aqui no município de Pelotas já era para ter casa própria, né? Eu sempre debati isso na Comissão de Saúde Mental no município de Pelotas, né? No controle social, já para ter casa própria, esses 10, 15 anos, né, que já passaram de gestão aqui no município de Pelotas, né? Eles cansam de pagar aluguel, porque eles querem pagar, né? Então, isso que a gente tem que debater, os problemas que tem o Centro de Atenções Psicossociais. A rede não funciona, uma rede que tem aqui no município de Pelotas tem que ser uma rede total, tem que trabalhar em conjunto. Isso se chama rede, não uma rede que tem aí, que as UBS não funcionam, os CAPs, né, que estão aí. Temos 8 CAPs aqui no município de Pelotas. Por que São Lourenço é referência em saúde mental, né? Porque lá tem poucos CAPs. Por que aqui em Pelotas não é referência em saúde mental? Porque aqui, realmente, nós temos um hospital psiquiatra no município de Pelotas, né? Que eles investem no hospital psiquiatra em vez de investir no Centro de Atenções Psicossociais. Então, eu estou na Comissão de Saúde Mental, coordenando a comissão, né? E eu sei os problemas que tem o Centro de Atenções Psicossociais, né? Então, é importante a gente, como associação e como comissão de saúde mental, a gente tem que escutar os usuários e os trabalhadores do Centro de Atenções Psicossociais. Quem já viveu em manicômio sabe como é que é, né? A gente é maltratado dentro do manicômio. Eu já tive 3 vezes no manicômio e eu nunca mais pretendo ir parar lá, porque eu acho que o protagonismo do usuário que está na luta de frente, dia a dia, que vive, respira saúde mental, né? Como eu respiro, né? Quem me conhece como a Janaína me conhece, a Larissa, a Carla Ávila me conhece, sabe que eu, né, cara, eu sou um guerreiro, cara, porque o que eu passei na minha vida, eu acho que eu tenho que representar muito bem os usuários dos centros de atenções psicossociais. Eu era um dependente químico, eu sei que a dependência não tem cura, mas a vida da gente pode estar estável, né, e lutando pelos mesmos direitos, e as políticas públicas, né, estão aí, tem lei para ser cumprida, mas muitas vezes não são cumpridas, né? Então eu falo para a Janaína, para a Ávila, para a Larissa, nessa live, né, que eu sou presidente da associação, né? O meu sonho mesmo, que eu vou dizer aqui nessa live aqui, é conseguir a casa própria da associação, porque a associação é militante da luta antimanicomial, ela representa a gestão de vários municípios, em vários eventos aí na região sul, né? Então, quer dizer que muitas vezes a gestão tem que fazer o seu papel, mas deixa de fazer, entendeu? Então, quero dizer para vocês que eu estou muito satisfeito de estar fazendo parte dessa live junto com vocês hoje de noite, né? Comemorando 18 de maio da luta antimanicomial, né? E eu acho que nós temos que
cuidar de liberdade, né? Cuidar de liberdade é sem manicômio, né? É investir no centro de atenções psicossociais, né? Muitas vezes a gente dá aquela tapa, mas a gestão não funciona, né? A gente tem que debater isso, né? Então, eu estou no Conselho Municipal de Saúde, eu estou no controle social, né? Estou na Comissão de Saúde Mental, né? Então, a Jana me conhece muito bem, que eu fazia parte da Comissão de Saúde Mental quando ela, né, fazia parte do Conselho Municipal de Saúde, né? E não é à toa que eu assumi a Comissão de Saúde Mental, porque a gente precisa de um braço forte, né? Que é militante da luta, né? Eu, né, faz 12 anos que eu não uso mais nada, né? Então, eu acho que eu sou um exemplo para muitas pessoas que querem sair da situação que eu estava antes. Muito bom, Claudionei, falou muito bem em relação às questões de comprometimento, né, da gestão em saúde mental. É preciso querer fazer e construir uma rede de atenção que realmente seja fluida, porque afinal essa rede é feita de trabalhadores, é feita de pessoas, então a gente precisa dessa costura entre o movimento social, os direitos e a garantia disso a partir das políticas públicas. Agora a gente vai falar com a Carla Ávila, ou a Janaína? A Jana, eu acho. Isso, a Janaína, e depois com a Carlinha. Boa noite, Jana. Boa noite, Larissa, boa noite, Claudionei, boa noite, Carla, e a todos que estão assistindo. Então, como eu fui apresentada, sou enfermeira, sou professora da Faculdade de Enfermagem da UFPEL, e participei do Conselho de Saúde, fui conselheira por 5 anos, né, fiquei uma gestão como vice-presidente, e na outra como coordenação então, à frente do conselho. Jana, eu acho que está cortando a tua fala. Não sei se o pessoal está ouvindo. Tá cortando, Larissa. Está cortando, Larissa. Quem sabe Jana, ela não... quem sabe tu, né, tu como sai e entra enfermeira. novamente. Mas está melhor agora? Ou quem sim. sabe a Carla fala e depois eu falo, mas... Acho que sim, Jana. Acho que tu vai precisar entrar e sair novamente. Pode ser assim? Tá bem. Então tá. Pode ser. Desconecta aí que nós logo estamos plugados novamente. Carlinha, querida, é tudo contigo, Oi. então. Tá, deixa eu botar aqui um cronômetro para mim, porque eu falo, professora de sociologia fala demais, né? Então, primeiramente, agradecer, tá, mais uma vez essa parceria, né, com a associação, né, dos usuários de serviços da saúde mental. Nós estamos numa parceria, se eu não me engano, desde o ano de 2017 ou 2018, né, Claudionei? E fazendo essas interatividades. Então, junto com um pouco do meu local de fala, né, eu, além, né, como a Lari apresentou, além de ser professora da rede estadual e militante do movimento social negro, eu também sou professora na Universidade Católica de Pelotas, né, e lá onde eu coordeno um projeto de extensão que é Relações Étnico-Raciais, né, na sociedade brasileira. Nesse projeto, nós, desde 2017, nós estamos trabalhando muito a pedido dos alunos, em específico de muitas alunas negras, né, trabalhar a relação do racismo e da saúde mental. E acho que é um pouco desse local de fala que eu estou aqui com vocês hoje, né, de poder pensar a partir da minha pesquisa, sou doutoranda também, né, no PPG
da universidade, e também tenho trabalho com alunos da área da saúde, com a disciplina Fundamentos Biopsicossociais em Saúde 2, então, onde a gente pode estar pensando a saúde, né, para além do biológico, todas essas questões que o Claudionei fala, né, o acesso ao serviço de saúde, né, essas questões que são estruturais da própria sociedade, ela afeta essa relação saúde e doença. Então, a questão da saúde mental, ela foi além, né, de nós, enquanto indivíduo da sociedade, né, ela foi aparecendo, né, nos meus estudos, a partir do meu contato, né, com as pesquisadoras do feminismo negro, né, as pesquisadoras negras. Aí eu tive contato lá com a Virginia Bicudo, acho que vocês devem ter, eu não sei se vocês estudaram, talvez não estudaram, né, Virginia Bicudo, porque por ser uma pensadora negra, né, muitas vezes o racismo estrutural traz esse silenciamento da produção intelectual negra, com a Virginia Bicudo, Zildinha Nogueira, todas na área da psicanálise, e a Neuza Santos, né, que é a ideia de trazer como o racismo, não somente numa perspectiva individual, mas como uma perspectiva estrutural, ela media as nossas relações. E em 2017, o Conselho de Psicologia traz, né, essa possibilidade de pensar o racismo também como um determinante de saúde e doença. Só que a dimensão do movimento social negro, né, vem desde antes, né, de 2001, pensar essas políticas públicas para pensar os processos de reparação. Bom, a Lia trouxe um pouco para a gente conversar um pouco a respeito, né, do controle social. E eu acho que é importante a gente frisar que na sociologia a gente trabalha com duas dimensões de controle social, né? Uma bem colocada pelo Claudionei, que é essa que é o nosso papel, né? Todos nós aqui, acho que temos algo que nos passa, que é a questão do movimento social, né? Então, pensar a participação de conselhos, aí principalmente a Constituição Cidadã de 1988 nos traz essa possibilidade da sociedade civil se organizar e pensar o papel do Estado, mas também nós temos uma outra perspectiva do controle social, né? Que a sociologia nos apresenta, que é essa dimensão do controle dos nossos corpos, né? Onde o Foucault vai trazer, né, com a microfísica do poder, a dimensão do biopoder, e hoje o filósofo negro, né, camaronês Achille Mbembe, acaba trazendo para nós a questão do necropoder. Então, sobre essa dimensão que é importante nós pensarmos, né, de que forma esse corpo negro ele apresenta nas diversas dimensões, né? Historicamente, a gente pode perceber, né, esse lugar dado à sociedade, esse lugar de estigma social, muitas vezes até de morte social, né, para as pessoas negras, e dado essa dimensão de ser, né, esse local, né, digamos assim, não digo de exclusão, né, mas um local que é pensado desse não lugar de sociabilidade, esse não lugar de cidadania. Então, a ideia é de a gente pensar de que forma o corpo negro ele é constantemente vigiado, porque o Fanon, Frantz Fanon, na sua obra, e essa obra acho que é muito interessante, todas as pessoas, né, que eu estou com todas as pessoas não negras aqui, né, conversando, mas a gente pensar para compreender aquele livro, Peles Negras e Máscaras Brancas, ele traz essa dimensão de como o racismo ele age numa sociedade de uma perspectiva estrutural. A gente acha que racismo, né, é simplesmente falar uma palavra racista. Ter uma atitude, não é. É todo um conjunto, uma estrutura que nasce junto, né? Então a gente tem os filósofos, né, o Achille Mbembe, o próprio Fanon, que vai nos colocar com um projeto colonial, com um projeto, né, que hoje a gente consegue perceber principalmente em a cor, que nós temos uma antropóloga, Rita Segato, fala que é a cor de um corpo que é despejado, né, que marca. Então, se a gente for pensar vários indicadores, né, se utilizar o quesito raça e cor, nós vamos ver duas dimensões, né, desde a dimensão dos usuários do SUS,
né? E pior ainda, né? Quando nós conversávamos, né? E quando não chega, aqueles que não chegam a acesso ao serviço de saúde. Então, a nossa luta, enquanto movimento social negro, em relação à saúde, é que agora teve, nessa própria dimensão da pandemia, é que a gente possa trabalhar com quesito e raça e cor. Como eu não vou hoje nas pesquisas, numa dimensão, mas não numa dimensão, assim, as pessoas têm muito medo, porque depois a gente pode falar em outro momento, né? Porque nós passamos pelo mito da democracia racial, nós passamos pelas teorias racialistas que moldaram não só o nosso pensamento, né, o nosso cotidiano, mas nossa estrutura de produção acadêmica e científica, né? Nós temos até algumas teorias colocam a própria dimensão de uma episteme, de um racismo que é um racismo acadêmico, né? E aí a gente trabalhar a nossa dimensão, a nossa morte, né? Essa dimensão pelo silenciamento, nos silenciar no sentido assim de dizer, bom, quando eu não coloco numa pesquisa o quesito raça e cor, num país que é racializado, num país que mata, né? Vamos falar da questão que ontem que nos assombrou, não sei se assombrou para todos, porque infelizmente a nossa comoção é racializada, né? Infelizmente, por não pensar nessa estrutura desde esses 400 anos, né, que foram esses 400 anos de escravidão, a gente acostumou-se a pensar o negro, a negra, num lugar de subalternidade. E nesses locais de violência extrema, né? E essas autoras, tanto a Virginia Bicuda, a Zildinha Nogueira e a Neuza Santos, né, nós estamos trabalhando até, já pois convido a todos, né, nós estamos fazendo de 15 em 15 dias leituras de Neuza Santos, para compreender como esse corpo negro, essa dialética entre o que a estrutura social fala sobre nós e como nós vamos absorvendo, né, a nossa constituição de nós, né? Como a nossa subjetividade ela é afetada por questões desde criança, cabelo duro, né? Não faz a entrada, faz na saída, tu não nasceu para isso, né? A professora Lélia Gonzalez, ela tinha uma pesquisa com crianças, né? E com crianças no momento do processo de alfabetização, e essas pesquisas elas nos trazem, a Sueli Carneiro. A Sueli Carneiro nos traz essa pesquisa que o aprendizado se dá pelo afeto, e há todo um processo de expulsão da criança negra, né? Das séries iniciais até o final do ensino médio, muitas vezes, principalmente naquelas séries iniciais, porque as crianças negras não são elogiadas, as crianças negras elas são abdicadas do afeto. E nesse primeiro momento, o aprendizado, ele se passa por isso. Então, falar desses processos, né, falar toda a dimensão do próprio Covid, né, nós escutamos várias coisas que o vírus, ele é democrático, por exemplo. Não é democrático. Ele traz para nós a exposição dessa sociedade que ela é segregacionada. E aí nós estamos nesse diálogo junto, né, com a Lia, com o seu Ivon, com o Claudionei, né, com o pessoal todo da associação, a gente poder pensar de que forma o racismo também ele é, né, um processo de produção de sofrimento psíquico. Então, tu imagina o Silvio Almeida, ele é um autor, um advogado e um filósofo que ele traz num livro, né? É um livro de bolso, baratíssimo, que é esse livro aqui, né? O que é racismo estrutural. Ele tem completo diálogo com a produção de intelectuais do movimento social e intelectuais negros, né? O Silvio Almeida, nesse livro, ele nos apresenta uma discussão sobre o conceito de humanidade. E o Fanon, antes dele, vai trazer que nesse projeto de modernidade, né, lá junto com o capitalismo, junto com a Revolução Industrial, essa noção do homem ele está racializado por uma perspectiva eurocentrada. Só que se a gente não falar sobre isso, se a gente não demonstrar esses dados, vai acontecer aquilo que foi um projeto que nasce nos anos 30, que a gente chama de o mito da democracia racial. Eu não vou falar sobre. E aí, eu não falando sobre, eu estou auxiliando esse silenciamento e trazendo aquilo que o Ashley MB me fala,
que é uma política de morte. Então, a morte, também essa morte do ser, tem todas as questões, né, gente, do controle do corpo. O controle passa pelo cabelo, né? Eu sempre pergunto para as minhas amigas, falo para os meus amigos não, meus amigos brancos, né, os meus amigos não negros, tu tem que pensar no teu cabelo cotidianamente, né? O ato de pensar se seu cabelo está arrumado, se seu cabelo, se manja para os homens, né? A questão do raspar o cabelo. Como é que é a tua relação? As pessoas tocam no teu cabelo, elas observam o teu cabelo como se fosse algo exótico. Né? Até o seu Ivo, ontem na aula, ele me falou a respeito da questão da Glória Maria, né? Ela não, e isso, quanto de maior é a classe social, essas questões são mais expostas, né? Porque é nítido que pelo processo de escravidão e a não utilização de políticas públicas, por faltas de oportunidades e de própria dimensão do próprio acesso, né, que o Estado não trabalhar com isso, essas pessoas acabam estando nas camadas mais pobres da sociedade. Então, essa dimensão, né, esse corpo que também ele está inconstantemente vigiado. E aí essa vigia vai desde uma perspectiva estética, que tu pensa a dimensão do teu cabelo, dos teus lábios, né, da tua voz, o ato de falar alto, a reivindicação para nós, muitas vezes é dito assim, colocado no lado do barraco, da bagunça. Então tem todo significados que são atribuídos numa perspectiva de inferiorização que está relacionado a uma estrutura. Acho que isso é muito importante, o Silveira nos traz essa dimensão para a gente separar essa questão do racismo, que ele é institucional, e como é que o racismo pode ser institucional? Quando não tem o critério raça e cor, por exemplo. Né? Quando eu não trabalho, eu não sei a cor dessa minha população. Se eu tenho uma população que é 50% de pessoas, né, autodeclarados negros, porque o negros pelo IBGE é pretos e pardos, e como é que eu vou pensar nisso? E tem 70% de usuários, né, que são pelo SUS são negros, como é que nas outras dimensões eu não vou? Como é que eu vou invisibilizar essas dimensões? E aí eu posso, assim, na dimensão que essas psicanalistas negras, essas intelectuais estão me colocando, que aí esses silenciamentos são silenciamentos, né, que causam, além do sofrimento psíquico, a dimensão de apagar, né, essa dimensão do que é o ser negro na sociedade de poder. Bom, já estou quase 13 minutos, quase 14, né, mas a outra parte que eu queria falar para vocês também, esses silenciamentos sobre a questão racial, ela também é uma forma, né, que é uma forma que nos afeta também a nossa construção de ser. Porque eu estou trabalhando com um tipo ideal de humano que não faz parte, né, que vem lá de um contexto que a academia fez teorias, né, produziu teorias racistas, racialistas, que nos colocaram num lugar cientificamente de inferiores, de índole, né? E aí, quando teve a abolição, trazer para parte do Brasil, a abolição, juntos nós fomos colocados, não tivemos políticas públicas, né? Nós tivemos agora o 13 de maio, mas a gente sempre fala, tá, e o 14 de maio de 1888, né? Não tivemos políticas públicas, mas em seguida tivemos uma lei da vadiagem. Então, tivemos vários processos, né, que nós nos fomos colocados numa perspectiva junto, né, e aí tem essa questão que não é muito, eu não cheguei a estudar muito, né, o que a minha parte é muito por essas autoras que vão trabalhar essa constituição da subjetividade. E então imagina o que é tu pensar, tu ler nos noticiários que teu corpo é um corpo matável. Imagina isso, gente. Pensar que tu é um corpo... Aquela criança, o João Pedro, de 14 anos, estava dentro de casa. Porque o risco que é de ser um corpo negro. E isso atravessa várias dimensões, né? Eu, com todas as minhas ressalvas, né, a ideologia capitalista dos Obama, mas não tem como dizer... Mas eu tenho um documentário da Michelle Obama que ela coloca da questão da diferença de acesso que é nos Estados Unidos, nas universidades, né? Ser negro já é uma possibilidade de tu não estar, né, numa universidade, de não ter uma carreira acadêmica,
a cor da tua pele ela vai te marcar eternamente a tua posição social. Então, e isso, né, o Ashley Mbembe vai dizer que os nossos corpos são corpos matáveis. Aí a gente tem várias pesquisas. Em 2013, teve uma pesquisa que nos trouxe da Fiocruz que as mulheres negras não recebiam ou recebiam menos anestesia do parto. Porque eles tinham no seu imaginário racista, porque isso é importante a gente pensar, o racismo ele é estrutural, então automaticamente nós temos que lutar cotidianamente contra isso, né? Achavam que elas eram mais fortes, né? Ou que aguentavam mais a dor. Então, na realidade, essas dimensões, né, do necropoder traz essa questão dos corpos matáveis. E nós tivemos um depoimento, né, junto com o pessoal da associação, que confirmaram esses relatos, né, que viam, né, algumas narrativas em relação, principalmente, à questão das torturas dentro do manicômio, mais forte com as pessoas negras. Isso eu não posso, eu não fiz pesquisa, né, eu escutei pela voz, né, de algumas pessoas em alguns encontros que nós tivemos mesmo. Então, por fim, a gente pode pensar nessa relação que o Estado, a partir do bionecopoder, o que nos liga aqui? Né? Uma possibilidade constante de morte social. E essa possibilidade constante de morte social ela vai estar atrelada, né, a pessoas em situação de rua, a pessoas que não vão estar nessa dita normatividade, né, e os nossos corpos negros. E aí por fim, digo para nós podermos pensar uma perspectiva interseccional, né? Como é que as dimensões de classe, raça e gênero nos atravessam isso? E para poder pensar uma dimensão, vamos colocar uma saúde, né, democrática, ou de uma saúde, precisamos falar disso. E por fim, a gente gostaria de deixar o meu apelo aqui, onde eu falava com a Lia, que me incomoda muito, até de intelectuais da minha área. Não sei se é por esse aprendizado imenso que eu estou tendo, né, do contato junto com o pessoal da associação, mas me incomoda muito chamar um genocida, né, um Estado, um cruel, um interventor da necropolítica, que é o nosso presidente, de esquizofrênico, de louco, né? Eu acho que isso é uma forma cruel de lidar com algumas dimensões da própria saúde, né, do sofrimento, traçar um projeto, porque o nosso presidente, ele está num projeto, né, do necropoder, né, um projeto que escolhe quem são as pessoas, e aí vem a dimensão, né, não só eu, mas alguns autores trazem a noção de mesmo da eugenia, um pseudo-determinismo social, né, o mais forte sobrevive. E a gente sabe que o mais forte para eles, nessa pesquisa, não é o mais forte de força, mas o mais forte de quem tem esses privilégios, né, os privilégios de se, de certa forma, conseguir usufruir dos bens do capital. Bom, finalizo então a minha fala nessas reflexões para a gente poder pensar, né? Os dados já estão presentes, né? Primeiro, nós temos dois desafios nessa pandemia para poder pensar a nossa dimensão em relação à questão da comunidade negra, da população negra. Nós somos os mais passíveis a morrer e a ser afetado pelo Covid-19 por causa das condições socioeconômicas e das condições biopsicossociais referentes a isso. E por que ainda existe essa resistência, né, da utilização dos quesitos raça e cor, né, para poder pensar as pesquisas e essa real realidade, né, essa dura e crua realidade? Alguma resposta a gente já tem, né, porque o silenciamento, o não falar, ele também é uma ideologia de morte. Pessoal, obrigada, já me estendi um pouco, acho que deixa eu ver quantos minutos eu falei, falei 20, ia falar 15, eu falei, sociólogo fala bastante. Obrigada. Professora Carla, muito bom essas tuas colocações referentes às questões de racismo estrutural, né, e institucional, que hoje continua mesmo com o avanço das ações afirmativas. Eu não gosto de falar nem de demarcação e nem de recorte, porque nós precisamos marcar, né, e afirmar, reafirmar que o povo negro representa 80% da nossa população hoje no Brasil, e que 70%, como tu já havia dito, 70% dessas pessoas são negras, pobres e de periferias. E hoje, o que a gente está vendo
é um extermínio da população negra, um genocídio da população negra, e nós precisamos reafirmar o tempo todo a existência dos historicamente invisibilizados, começando por nós, professores universitários, cientistas, que temos o papel e o dever e a obrigação de reafirmar esta postura não colonialista, embora sejamos brancos, na construção das pesquisas, da extensão, do ensino. Então, assim, fiquei me remexendo aqui, adorei a tua fala, achei que foi pontual mesmo no que a gente precisa trazer ao debate. Agora a gente dá seguimento aqui com a professora Janaína também, que vai falar um pouco sobre essa relação do Conselho de Saúde. Também dizer uma coisa, Carla, que eu fiquei pensando, assim, enquanto tu falavas, como a gente precisa avançar ainda, porque embora a saúde da população negra esteja na centralidade da saúde hoje, como a população indígena e quilombola, a gente não trabalha nessa perspectiva. Né? A maioria dos usuários se queixa muito dessa questão racial. Principalmente, ontem eu vi uma colega trazendo que um casal foi ser atendido num serviço de saúde, e era um casal, a mulher era branca e o companheiro era negro. Os dois estavam com suspeitas de Covid e apenas ela foi internada. E aí o cara fez todo um questionamento, chamou a polícia, deu o maior rolo, e eu acho que é assim que tem que acontecer mesmo, porque o racismo estrutural ele está posto na sociedade. E nós, no miudinho, vamos ir desconstruindo ali na micropolítica, temos esse dever, esse papel. Muito obrigada, Carla. Janaína, é contigo, então. Então, pessoal, vamos ver se agora a gente consegue falar algumas coisas, né? Como eu disse, eu sou enfermeira, participei 5 anos do Conselho de Saúde, né, no segmento dos trabalhadores, embora também seja usuária do SUS, né, e 99% da população brasileira é usuária do SUS. Muitos não sabem, mas utilizam a isso, essa participação no Conselho, 5 anos, como 2 anos como vice-presidente, 2 anos como coordenação geral, muito tempo também participando da Comissão de Saúde Mental, que o Claudionei citou, né, muitas das questões que o Claudionei trouxe, né, já vem sendo discutido há mais de 10 anos, pelo menos, no Conselho, né, e pelo grupo que defende a saúde mental, os mentaleiros aqui da cidade de Pelotas, que gostaria de mandar um abraço forte, né, trabalhadores, usuários, familiares, né, a gente teve tanta gente que passou por esse movimento e que deixou tantas marcas, né, contribuiu de uma forma tão significativa, e então eu também iniciado, né, a questão da minha fala, também em relação ao que a professora Carla falou, né, que quando a gente fala em controle social, as pessoas pensam que é a questão da sociedade ser controlada, né, que também é uma dimensão do controle social, e que a gente tem vivido hoje bastante essa dimensão, porque o lockdown, existe uma política de controle um pouco da sociedade também em benefício, né, para diminuir essa circulação, mas o controle social que a gente está falando aqui é a sociedade fazer o controle, né, a sociedade participar socialmente e controlar, ajudar a controlar a questão das políticas públicas, né, e aí o controle social, ele, como a professora Carla falou também, ele é uma política, ele faz parte, ele é transversal, né, a todas as políticas. A gente tem o controle social a partir desde do conselho gestor de uma unidade básica de saúde, ou de um CAPS, né, aí vai para o conselho, pode ter um conselho regional, pode ter um conselho municipal, os conselhos estaduais e o conselho nacional, né, então é por esferas de governo, também existe esse controle social, e isso está garantido na política, né, na Constituição de 88, depois na política do SUS, que é a Lei 8080 e 8.142, vai trazer isso, dessa questão do controle social, né, e pensando que a importância desse controle do Conselho de Saúde, né, não só
para olhar a questão do orçamento, avaliar ou fiscalizar. O controle social, conselhos de saúde, eles vão muito além, né? Eles podem ajudar na política, propor, discutir, além da parte orçamentária, a parte técnica, né? Ouvir as pessoas que são da comunidade, que representam o segmento dos usuários, para tentar entender quais são as necessidades, né? Buscar aproximar a política das reais necessidades da população, né? E os instrumentos de controle social que a política institui são os conselhos, que eu já falei, e as conferências, que acontecem de 4 em 4 anos. A gente teve tivemos várias conferências temáticas da mulher, da saúde mental, né, e elas acontecem da saúde no geral de 4 em 4 anos, né, e é para pensar, então, propostas para melhorar, ouvir a população, e gostaria que as pessoas que estão ouvindo, assim, entendessem a importância dessa participação, de ocupar esses espaços, né, os movimentos sociais, eles são muito importantes para a participação popular, né, mas também é importante lutar por dentro, né, por dentro do sistema, porque o controle social está na legislação, né, a associação faz muito bem isso, entrou para o Conselho Municipal de Saúde, vai assumindo as suas posições, né, na Comissão de Saúde Mental, que é super importante, ter um usuário da saúde mental coordenando a Comissão de Saúde Mental do Conselho, é magnífico, eu acho muito bom, né, porque é para eles que a gente faz a política, para os usuários, então, ter um usuário à frente dessa comissão, levando que os outros usuários, né, as necessidades em saúde mental é muito importante. Então, eu queria falar em relação à pandemia, né, eu organizei algumas coisas, mas que é fundamental, assim, o principal legado, eu acho que fica, é a questão da defesa do SUS, né, e a gente vai para o controle social, vai para o conselho, porque a gente acredita nesse sistema de saúde, né? Eu fui porque eu acredito no SUS, né? E o SUS tem mostrado, mesmo com todas as deficiências, com subfinanciamento crônico, que não é de agora, né? Mas é ele que está à frente, e ele está muito, muito além do que os sistemas privados que a gente tem, né? Seguro-saúde, os planos de saúde não deram conta, e o SUS está conseguindo grandes vitórias, eu acho, e a gente precisa, então, apoiar isso, né? E uma das bandeiras de luta, eu acho que a gente tem que ter e travar, é a questão da revogação da emenda constitucional 95, tá? Porque essa já em 2019, né, tem uma publicação no Conselho Nacional de Saúde, que até o final de 2019, o SUS já havia perdido 20 bilhões de reais em função da emenda constitucional 95, tá? Embora ela não esteja valendo por estarmos vivendo uma situação de emergência em saúde pública, então pode haver um aporte maior de recursos, está havendo, né? Para leito de UTI, para compra de material, né, de respiradores, mas tem uma estimativa que até 2036, que é o período de vigência da EC, né, da Emenda Constitucional 95, o SUS perca 400 bilhões de reais. É muito, muito, muito dinheiro. Tem mais tendo em vista que o SUS ele é subfinanciado. Então, a gente, pensamento praticamente com essa questão da economia, né, muitas coisas, os insumos hospitalares, eles são muito balizados pela questão da cotação do dólar, as coisas sobem, agora na pandemia mesmo, né, os insumos, equipamentos, triplicando de preço, né, e o quanto isso vai fazer falta depois para a gente garantir realmente um sistema de saúde universal, né,
porque eu acho que essa que é a importância do SUS, né? Ele é para todos, não é para algum. Ele não oferece apenas algum coisa, ele tem que oferecer tudo e para todos, tá? Então, defender essa linha constitucional 95, eu sugiro que vejam um documentário SUS em defesa, que mostra a complexidade do com os seus atendimentos, os avaliadores, então acho que vale a pena a gente de tudo que o SUS faz, né, o sistema de saúde, né, e consegue dar conta de muita coisa, né, mesmo com o financiamento. Eu sempre digo, ele é uma crítica muito rica, ele é financiado, tem problemas, mas a gente precisa investir nele, que ele tem muito em essa pandemia, países, por exemplo, no sistema público, né, as pessoas estão rendo sem buscar atendimento na saúde, porque né, é preciso urgentemente defender o SUS, garantir a saúde no conceito que a Constituição de 88 vai trazer também, né? A gente não pode pensar a saúde só em termos de ausência de doença, a cultura, a alimentação, a educação, tudo isso desse que mostra as habilidades, as desigualdades, e que a pandemia, pela pandemia, uma ação mais difícil, e a pandemia, elas assim, evidente, sim, por exemplo, o Pelotas, né, e a sorte que diz todas as pessoas olham isso é importante, com a idade das mortes, as pessoas uma que não o, o coronavírus como o corpo, né? Pessoas não. Oi, pessoal. Caiu aqui. Acho que a Jana também caiu, né? A Jana Vamos caiu, esperar um Larissa. pouquinho. Muito, muito importante esse debate. Acho que a gente está conseguindo, de alguma forma, fazer essa costura entre o movimento social, o controle social e também, né, o papel, né, dos espaços onde se produz ciência e tecnologia, né, e que a gente possa também falar sobre todos os temas que transversalizam, né,
essa relação... Opa, caiu aqui. Ai, meu Deus. Não me achei aqui. Eu caí, gente? Ou tô aqui? Não tô me achando. Aqui. Claudionei, eu acho que enquanto volta, quem sabe tu fala mais um pouquinho que tu tem desenvolvido, as lutas, principais lutas que tu tem enfrentado agora, como é que tá o controle social, se tá em atividade, não. É, o controle social, né, dessa pandemia do coronavírus que temos aí, né? O controle social, o conselho, tá tudo parado, né? Mas eu tô sempre na luta, né? Sempre na luta, eu tô indo quando eu tô na associação, né? Quando eu tô no controle social, né? Que é o Sistema Único de Saúde, que deve ser direito para todo o povo brasileiro, né? Isso aí não tem como a gente não lutar pelo Sistema Único de Saúde, né? E eu acho que cada vez estão tirando direito dos usuários dos centros de atenções psicossociais, né? Então a gente tem que se fortalecer e andar de mãos dadas para a gente lutar pelos próprios direitos nossos, né? E defender o SUS, né, com a garra que ninguém defendeu, porque é o Sistema Único de Saúde, né? Ainda mais nesse tempo de pandemia aí, que a gente está morrendo várias pessoas, né? Nesse Brasil todo aí, nós precisamos desse SUS e a gente temos que lutar no Conselho Municipal de Saúde pelo SUS de qualidade para todo brasileiro. Exatamente. Vamos esperar um pouquinho, ver se as gurias conseguem voltar. Acho que sim. A Jana tá voltando. Ainda aparecendo para nós sem imagem. A internet, ela é assim, né? Ora a gente tá com uma conexão um pouquinho melhor, ora tá um pouquinho mais fraca, mas o importante é que esse debate ele consiga levar aos que estão nos assistindo um pouco sobre essa construção do SUS, considerando também o que a Jana trouxe, né, da revogação da EC 95 e a taxação das grandes fortunas. São dois temas importantes que a gente tem que estar trazendo e reafirmando, né? Porque com a emenda constitucional 95, nós vamos ter um SUS precarizado e provavelmente privatizado, porque esse é o plano de governo desse maldito presidente Jair Bolsonaro. Acho que a Jana está voltando. Carlinha, queres fazer alguma contribuição? Quero sim, pode ser. Não, é que eu acabei, acho que quando essa dimensão muito importante falar da questão do nosso movimento social negro, né? Essa dimensão de poder pensar o controle social enquanto uma perspectiva, né? Acho que desde todas as formas de resistência negra é digamos assim, uma forma, como tu mesmo colocasse, né, da luta por existir, né? Então, quando nos deparamos com um projeto que é um projeto de morte, né, que é algo que não nos aceita, e ali até eu vi nos comentários ali, né, o senhor Wilson coloca, né, que para Deus todo mundo é igual. Sim, para a perspectiva, né, de espiritualidade, para Deus pode, mas para o Estado não, né? O Estado, ele, ou para o neoliberalismo, ou para um projeto, né, do modo de produção capitalista, existem corpos que são matáveis, sim. Né? Quando tu tem uma PEC que tu vai aumentar a questão, né, do desmatamento da Amazônia, quando tu vai permitir, né, a grilagem em alguns locais que tem comunidades, que tem populações, né, originárias e tradicionais, isso está promovendo a morte dessas populações. Então, se uma perspectiva espiritualista, uma perspectiva, né, mais transcendental em relação com as nossas crenças, na perspectiva de quem acredita em Deus, ou no axé, ou na questão dos orixás, essa dimensão não tem, mas na nossa sociedade, no nosso cotidiano, a cor influencia sim. E aí nós temos pesquisas, por exemplo, teve alguém que perguntou,
a Lia colocou sobre algumas pesquisas, né? Tem um portal que é a Sueli Carneiro, que é também uma intelectual negra, que ela é um portal muito de fácil acesso, textos assim rápidos, para a gente trabalhar no movimento, informação de movimento. A nossa formação são textos que não são muito densos, que é o GL10, né? E ali no GL10 eu peguei várias questões para trabalhar em sala de aula sobre o racismo na saúde. E aí o racismo ele é tão cruel, ele é tão perverso, que ele acaba trazendo, por exemplo, em relação aos usuários, como o Neto trouxesse, né, esse exemplo, e também para os profissionais de saúde. Né? Então, nós temos casos, exemplos, né, que os profissionais de saúde eles sofrem racismo no sentido dos usuários não quererem que toquem. Não quero que esse negro, não quero que essa crioula, eu não quero que esse negão toque em mim. Então essa questão das dimensões, né, que tem, como o Silvio Almeida fala, que o racismo ele é individual, ele é estrutural, ele é institucional, ele permeia essas dimensões, né? E aí, quem quiser ler, muito fácil, GL10, né? Tem várias. E pesquisa, né? Tipo, né? O GL10, eu gosto muito do GL10 porque ele é um canal mais direto, assim, né? A Sueli Carneiro, nesse instituto que traz, e traz pesquisas também, mas numa linguagem mais fácil para a gente poder utilizar numa aula, num encontro, né? Num encontro de movimento, numa formação de movimento e pontuais também. E em 2017, tanto a psicologia, em 2018, serviço social, trazem, né, várias dentro dos conselhos federais, dentro das páginas, ali você consegue acessar esses dados que trazem dessa forma desse apartheid, digamos, né, dessa segregação que existe na área da saúde. E defender o SUS, gente, essa dimensão também é defender essa dimensão, né, que o SUS ele é essa dimensão da universalidade, né, com todos os problemas que tem, que é mais na área da gestão do que dos próprios princípios. Os princípios do SUS dialogam também com uma isso eu estudei na minha dissertação de mestrado, os princípios do SUS dialogam com os princípios de uma cosmovisão de matriz africana. Né? Então, tu tem vários, né? Nós somos a professora da Universidade Federal, a professora Miriam Alves, né, que tem um grupo de pesquisa que é o IELECO, e onde eles vão trabalhar, né, essas dimensões dessa filosofia, né, ligada aos valores, mas não numa perspectiva somente religiosa, né, mas uma perspectiva de visão de mundo, né, de uma perspectiva filosófica. Então, a gente tem muito a aprender com essas dimensões para poder defender, e quem leva isso para a academia, né, é o movimento social. O movimento social, ele traz essas dimensões para a academia, traz para a política, traz para o Estado. Então, e aí, nós estamos num impasse muito grande, né, atualmente, sobre a questão desse aumento, que é aquilo que tem um professor, depois eu posso passar o site, que ele fala assim, é o Vladimir Saflati, né? Ele é um professor que ele fala sobre que o Estado brasileiro hoje, né, com o auge do nosso governo Bolsonaro, ele vai além do Estado, né, da questão do necropoder, que vai ter uma gestão sobre a morte, né? Ele traz um grande exemplo, né, com o Estado fascista, que ele faz também dimensões do auto-suicídio, por isso que ele chama a questão do estado suicidário, né? Onde tu vai trazer dimensões para a morte do próprio Estado e matar o SUS, sabe? Trazer essa dimensão com o SUS também é isso, essas políticas, a PEC, né? A PEC do fim do mundo que nós falamos lá, que vão congelar o desmonte da educação, o desmonte no sistema de saúde. Então, e isso acontece nesses elementos. Aqui no Brasil tem uma peculiaridade, né? Tem uma peculiaridade que fala assim, que o nosso fascismo, ele ainda traz à tona o ódio e a perversidade da escravidão. E esse ódio, e aí sim, né, os corpos negros, eles são mais afetados, mas esse ódio, essa perversidade, ele vai para o pobre, ele vai para a pessoa em situação de rua, ele vai para o movimento sem terra, ele vai para o usuário da saúde mental, e é isso que a gente está vivenciando, né? Então, e nós temos um grande desafio aí, né? Como nos reinventarmos, né, frente a isso.
né? Como nós achamos respiros, porque existem muitos respiros, né? Isso que a gente está fazendo agora, né? Pessoas conseguem se livrar desse estado sufocante, né? E se organizar e se mobilizar, né? Eu acho que também temos que focar nesses pequenos suspiros, né, de organização social. Então, só acho que todo mundo já voltou, né? Eu queria falar, principalmente quando o Ulisses fala, né? Tudo bem, Deus pode ver todo mundo igual, mas o bionecropoder, esse estado, ele tem uma gestão da morte, e essa morte tem cor. O caso do menino João Pedro, morreu dentro de casa, né? Então, imagina para todas as mães de filhos, adolescentes negros, né? Saber que o seu filho na rua, ele é um alvo, só pelo fato de ser. Então, é pesado, né, gente? Eu acho que, não sei se vocês estão me escutando, então... Janaína, tu queres dar seguimento um pouco? Eu acho que o sinal tá fraco, agora eu não tô te ouvindo. Talvez o teu mic esteja desligado. Eu acho que o microfone dela tá desligado. Jana, tu nos escuta? Fala para nós, para ver se a gente consegue te ouvir. Não. Tá sem áudio. Bom, como é que nós podemos fazer agora? Eu vou deixar um abraço aqui para o pessoal que está nos assistindo. Etienne, Wilson, Martinha, Roberta, Leonardo, seu Ivon Lopes, Carmen Argiles, Andréa, Domiciano Siqueira, nosso querido, Lica, Kátia, Gentile, Tília, Clarissa, Andréia, Meire, Rosa. Tem muita gente nos assistindo agora. Eu tentei passar a palavra para a Jana, mas ela continua com o microfone não funcionando. Eu vou tentar sair aqui do chat, que é onde eu estou vendo as mensagens. Nós estamos já com 1h02. Não sei como é que está o nosso tempo. Queria saber aí com a nossa produção se nós temos alguma pergunta aí de alguém que está nos assistindo. Vamos ver o que a Lia responde. Jana, tu continua sem microfone? Acho que sim. Que pena, tá um papo tão gostoso. Ó, o microfone apareceu. Quem tá aí? Vamos ver. Pessoal, então eu acho que a gente vai chegando, tudo que é bom vai chegando ao fim, né? A gente quer trazer aqui, então, a nossa indignação em relação ao que o nosso país vem vivenciando, nessa necropolítica racista, fascista e genocida da nossa população, dos nossos povos originários. Eu quero agradecer muito a presença do querido Claudionei, que vem aí sempre à frente na luta antimanicomial, junto com a associação, nosso querido presidente, né? Dizer que o movimento social sempre está à frente na saúde mental aqui em Pelotas. Infelizmente, a gente tem, né, um período em que a gente vivencia muito essa roda de cadeiras aqui em Pelotas, né, na gestão municipal, essa dança das cadeiras, e a gente espera que não estejam utilizando o financiamento da saúde mental para outras finalidades, porque historicamente aqui em Pelotas, né, o financiamento da saúde mental sempre foi para outras coisas que não o que deveria ser. Então, vou pedir para o Claudionei fazer um encerramento.
da sua fala, depois a Carlinha e a Jana, pode ser? Bom, queria dar boa noite a todos que curtiram a live, né? Queria dizer para a Larissa, para a Carla Ávila, para a Janaína, né? Que o controle social, como a Comissão de Saúde Mental, faz o seu papel aqui no município de Pelotas. Mas só que a gestão também tem que fazer seu papel, né? Então é isso que eu queria dizer para vocês, né? Eu sou militante da luta. Quem está na luta é para lutar mesmo, para o usuário, né? É para ouvir os usuários, é para ouvir os trabalhadores que estão trabalhando nos centros de atenções psicossociais. E aqui no município de Pelotas, Larissa, o que acontece na farmácia municipal, eu já cansei de brigar no Conselho Municipal de Saúde, por falta de medicamento na farmácia municipal. Então, às vezes o negócio tem que endurecer mesmo com eles. Tem que bater de frente com a gestão para eles tomar providência, porque quem sofre na pele é os usuários, né, que vão buscar medicamento na farmácia municipal. Então é isso que eu quero dizer para vocês. Uma boa noite para vocês. Obrigado, Claudionei. Agora a Carlinha vai fazer seu encerramento. Tá, então, primeiro gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar falando, fazendo um pouquinho, né, dessas reflexões. Agradecer também todo esse convívio, né, junto com a associação, nosso projeto de pesquisa, relações étnico-raciais, né, pelo 3º ano, né, que nós estamos discutindo racismo e saúde, e de que forma, né, nós estamos aprendendo muito com o seu Ivon, com a Lia, com o Claudionei, né, com o pessoal da associação, e pensar que também o racismo, ele traz essa dimensão, né, do sofrimento psíquico, e a gente em conjunto, né, somente numa perspectiva, né, interseccional, que nós vamos poder construir esses espaços de respiro, né, e aproveitar, assim, também que o pessoal perguntou um pouco das referências, né, eu falei na Virginia Bicudo, né, Virginia Bicudo é uma psicanalista negra que em 1950 ela foi financiada pela Unesco junto com Florestan Fernandes, só que ela ficou na invisibilidade e ela traz essa dimensão, né, de como é que é pensar a ascensão do negro numa sociedade racista. Eu trouxe Silvia Almeida, né, que é um autor que fala do racismo estrutural, a Neuza Santos, que quem quiser tem contato com o seu Ivon, com a Lia, nós estamos de 15 em 15 dias lendo, né, um capítulo a cada 15 dias, nós vamos ler toda a obra da Neuza Santos, que é Tornar-se Negro, e Zildinha Nogueira nós já lemos também, né, os significados de ser negro, Sueli Carneiro, Fran Fanon, Ashley Mbembe, são esses autores que eu trouxe que nos auxiliam a pensar essa relação desse Estado que tem como projeto. Imagina, gente, é muito forte isso, né? Tomar consciência que tem toda uma estrutura que tem como projeto, né, o extermínio de alguns corpos. Aí digo para vocês, o racismo oriundo lá do projeto colonial, ele ultrapassa algumas vezes a cor, né? Quando ele tem a cor como seu alvo, mas ele ultrapassa a dimensão desses corpos que não são desejáveis. E como a gente pode, primeiro, ter conhecimento disso, denunciar isso e articular a nossa resistência. Eu vejo esse como um espaço de articularmos a nossa resistência. Muito obrigada, né, aos comentários e esse espaço de a gente poder estar dialogando junto e aprendendo junto com vocês. Obrigada. Obrigada, Carla. Janaína, tu consegue fazer um fechamento aí? Liga teu microfone, que ele está aparecendo aqui como desligado. Acho que travou a imagem de novo. Escutam? Estão me ouvindo agora? Sim. Estão me indo? Oi, Jana?
Congelou a imagem. Congelou. Pessoal, eu acho que a gente vai encerrando, então. Queremos agradecer a todos e todas que estiveram aqui acompanhando por essa, na nossa página por essa live, mais uma das lives. A gente segue na sequência com uma programação bem bacana. Quem quiser nos acompanhar. Então, estamos encerrando mais um dia. Queremos dizer que nós estamos na luta e que nós vamos conhecendo novos corpos pertencentes e que também nos acrescentam e nos constroem enquanto pessoas que querem, sim, se ressignificar a partir desses povos originários. Gratidão, Carla, pela tua fala lindíssima. Me apaixonei, estou apaixonada. Claudionei, obrigado por tudo. Um abraço a todos, boa noite e até a próxima. Tchau. Vamos dando seu tchauzinho aí pro pessoal.